Boa noite a todos. O óculos não consigo falar. Terça-feira de carnaval. E nós aqui. Obrigado por vocês terem se ligado a Jesus. Se por acaso alguém foi em algum bloquinho que vai ver o cansado e deu uma cochilada, hoje está perdoado. Até porque o capítulo que nós vamos conversar hoje é exatamente sobre perdão e misericórdia. Então, fica o recado. As frases com que o capítulo começa são bem conhecidas de todos nós, né? Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e que se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, isso aqui parece que é uma troca, né? Você faz que Deus te perdoa. Você é misericordioso, Deus vai ser misericordioso com você. Mas, na realidade, isso não é uma barganha. Isso é uma lei divina. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, as formas como nós agimos, tem consequências baseadas nessas leis, né? E uma das principais leis é exatamente a lei de causa e efeito, que erroneamente a gente diz que é ação e reação, né? Mas na realidade é causa e efeito, porque aquilo que a gente faz, a gente vai ter que responder pelo que fez. Então, não é o fato de Deus estar fazendo uma barganha conosco, é simplesmente o fato de nós estarmos cumprindo uma lei que Ele nos coloca. Jesus nos diz que se perdoarmos, como Ele disse a Pedro, né? Se perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, o que para os hebreus era o significado de perdão deveria ser infinito. Porque o número 7 para eles tinha assim um significado de totalidade. Então, o 70 vezes, 7 vezes significa que é para perdoar infinitamente. Nessa frase que ele diz da misericórdia, que sejamos misericordiosos, eu fui dar uma pesquisada nessa questão e eu descobri que, para os hebreus, a palavra misericórdia, eu não sei se pronuncia corretamente, mas é Shezek, ela tem o seguinte significado: é a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Isso está um pouquinho além do perdão, né? Você praticamente se incorpora na pessoa para entender o motivo que levou àquela ação, para você poder então depois fazer uma análise e estudar e perdoar. Ele diz também que o sacrifício mais agradável a Deus, né, aquela questão da oferta que se fazia, né? O pessoal comprava um animalzinho qualquer, que foi justamente a questão que levou Jesus a expulsar a turma do templo, né? Mas esse animalzinho era levado como uma oferta na expectativa de que Deus perdoasse a pessoa dos erros que ela tivesse feito, ou que a iluminasse. Enfim, era uma forma da pessoa tentar se ligar a Deus. E Jesus disse que é mais importante você, na hora que você está fazendo essa ação de se ligar a Deus, se você se recordar que errou com alguém e for pedir o perdão, ou a pessoa errou com você e você vai perdoá-la,
é mais importante do que a sua ligação com Deus. Por quê? Porque na medida em que você perdoa um irmão teu, você está perdoando um filho de Deus. Porque somos todos filhos de Deus. Então, para Deus, o significado é muito maior do que o significado moral, o significado espiritual. E não o significado, a matéria de eu levar um animal, qualquer coisa, para fazer essa minha ligação. A minha ligação do sentimento do amor, da ligação moral é muito mais importante. Então, percebam que Jesus coloca sempre essa questão do perdão como uma coisa muito importante, né, para a gente poder estar bem com Deus. E Paulo ainda dizia o seguinte, que existem duas formas de você perdoar. O perdão dos lábios, quando você diz que perdoa a pessoa, mas se a pessoa se der mal, você vai ficar feliz, ou então você vai dizer, nunca mais quero ver esse camarada na minha frente. E você não está perdoando, né? Você está simplesmente dando uma notícia. E o outro perdão, que é o verdadeiro, que é o perdão do coração, quando você realmente perdoa, esquece aquilo que aconteceu, né? O perdão do teu coração é esse. O sentido real é aquilo que o Pai espera de nós. Então, a gente refletindo um pouco mais a respeito do perdão, já agora nos ligando àquilo que a doutrina nos ensina, Jesus no Evangelho, ele fala sempre na questão de você perdoar para que Deus te perdoe. E fica a questão de faltar a explicação, o detalhamento, por que aquilo, por que eu devo fazer isso, por que Deus fica feliz se eu perdoar, né? Então o Espiritismo, que veio depois, e justamente Jesus, sabendo o Espiritismo viria depois, porque era ele mesmo quem viria trazer, vem então nos dar subsídios para que a gente comece a entender esses meandros daquilo que é positivo, que nos leva a melhorar nessa questão do perdão. Então, baseado sempre nessa questão da lei, da causa e efeito, nós podemos pensar da seguinte maneira: se eu perdoo realmente o coração, eu vou me desvincular daquela pessoa, eu vou esquecer aquela pessoa. Eu não vou esquecer o mal que ela me fez, porque o mal que ela me fez tem consequência na minha vida. Mas eu vou entender que aquele mal que a pessoa me fez, por algum motivo, eu também mereci aquele mal. Eu não sei de quantas vidas atrás, ou se da presente, mas alguma coisa eu fiz de errado para estar passando por aquela situação. Aquela pessoa que está me prejudicando pode estar sendo um agente para me fazer melhorar. Isso o Espiritismo nos dá esse esclarecimento. Então, na medida em que eu consigo me desvincular da pessoa, aceitar essa dificuldade que eu passo a ter na minha vida e levar isso da melhor forma possível, sem ira, sem raiva, sem ódio, e me desvincular da pessoa, o problema deixa de ser meu, passa a ser só dela, porque se ela me causou um mal, ela vai estar sujeita às consequências da lei de causa e efeito. Então, ela vai ter que resgatar o mal que ela fez. Se eu continuo ligado com ela,
essa questão vai estar sempre sendo resolvida entre nós. Então eu não me desvinculo do ruim, daquela situação ruim. Ao passo que se eu esqueço aquela pessoa, esqueço aquela situação, eu perdoo a pessoa definitivamente, sem odiá-la, sem querer mal, entender o porquê, aí a questão da misericórdia, né? É você procurar entender por que a pessoa fez aquilo, se foi por ignorância, é mais perdoável ainda, né? Porque ela fez por ignorância. Se fez porque é por maldade, é ter pena dela, porque ela vai sofrer as consequências daquilo. Então, o importante é isso, você desvincular, para que aquela situação não continue fazendo parte da tua vida. A tua vida continua uma boa, continua normal. Você, se não perdoa, você pode até adoecer. A medicina já diz que existem casos de doenças, né, físicas e mentais, porque a pessoa fica amarga, fica deprimida, está sempre triste, está sempre brava. Não é agradável de se conviver com essa pessoa. A pessoa acaba ficando isolada, né? Você vai adoecer espiritualmente também, porque essa situação negativa que você cria vai atrair os espíritos negativos. Isso para eles é um prato cheio, né? Então você vai estar criando possibilidade de que espíritos obsessores fiquem ao teu redor, te atormentando, criando situações cada vez mais amargas para você. Você vai criar a possibilidade de que numa próxima encarnação vocês venham novamente juntos para tentar resgatar. E pode ser que a situação se inverta, porque o teu orgulho como você não perdoou, o teu orgulho vai fazer com que talvez você seja que provoque o mal numa outra encarnação. Então você torna esse processo eterno. Entre encarnes e desencarnes, vocês vão se atormentando mutuamente por infinitas vidas. Ou pode acontecer desse irmão encarnar na tua família. Você encarna numa família onde todos se deem muito bem, harmoniosos e tal, e nasce um cidadão que normalmente se diz que é a ovelha negra, né? Que vem justamente para testar a tua capacidade de perdoar, para ver se você consegue criar se desvincular definitivamente. Ou também pode acontecer que você, esse cidadão, essa pessoa nascer numa família do mesmo nível dele, de pessoas negativas, né? E você reencarna nessa família, exatamente para poder tentar criar para você mesmo a questão do desvincular do mal. Então, são situações que o Espiritismo nos alerta, que são as possibilidades, e a gente não se separar dessa questão ruim. E se você perdoa, pelo contrário, você, em primeiro lugar, você vai estar muito bem com Deus, porque se você perdoou um filho dele, e você também é filho dele. Então você está criando uma situação boa. Você vai se sentir bem. A gente, quando faz caridade, se sente bem, né? Quando você consegue perdoar realmente, você quer um ato de caridade também. Você está criando essa situação. Você cria um clima alegre. Você vai ser uma pessoa mais tranquila, mais feliz. Você vai atrair bons espíritos. O teu próprio anjo da guarda vai cuidar de chamar a turma do bem para
ficar junto com você, porque você não está agindo negativamente naquela situação. E para que a gente possa ter uma comprovação, não só teórica, mas prática e científica do efeito positivo do perdão, existe uma experiência feita por neurocientistas. Eles fizeram um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas, uma simulando situações ruins e as pessoas perdoando, outra nessa situação ruim, as pessoas não perdoando. E ligaram todos eles em eletroencefalogramas, tá? E fizeram medições do que acontecia no cérebro das pessoas que perdoavam e as que não perdoavam. Isso é uma experiência científica, não é teoria, tá? E o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: para quem perdoa, o perdão fomenta, eu vou até ler porque isso aqui é uma coisa científica, eu não quero desviar da realidade. O perdão fomenta a empatia e proíbe ímpetos de retaliação e traz um estado emocional positivo de alívio pelo perdão concedido. Não depende dos fatos, e sim da nossa avaliação consciente da intenção e das emoções de quem nos ofendeu. Da misericórdia. Lembra-se quando eu falei da misericórdia? Isso aqui é comprovado por um eletroencefalograma, não é teoria. Né? O perdão põe fim ao estresse causado pelo ódio crônico que perturba o sono e aumenta o risco de depressão e ansiedade. Perdoar, eventualmente ou por hábito, favorece o bem-estar e a saúde cardiovascular, porque elimina o estresse do mal e faz nos sentirmos bem. Cria em nós um estado mental e físico tranquilo e elevado. Isso é tudo constatado cientificamente. Exatamente o que a gente precisa é estar nesse estado de bem para nos ligarmos a Deus, né? Exatamente o que a gente precisa, né? Quando a gente está depressivo, a gente não está ligado a Deus. Está ligado a Deus quando a gente está se sentindo bem, feliz, né? A gente traz Deus dentro de nós com a felicidade, né? Porque na realidade, como Jesus mesmo disse, né? Deus está dentro de nós. As parábolas das parábolas do reino, aquelas que falam da semente, do joio, do trigo, do fermento, sempre o que causa o pão crescer é o fermento dentro da massa. O que faz a árvore frutificar é a semente dentro da terra. Então, tudo que faz frutificar vem de dentro para fora. Então, nós temos que cultivar a nossa semente de Deus interior para que ela floresça cada vez mais. Um dos dizeres que a gente encontra na doutrina, né, é exatamente esse: que nós devemos perdoar o nosso próximo, não porque ele mereça, mas porque ele é nosso próximo, ele é nosso irmão, ele é um filho de Deus como nós. Né? E Deus está sempre atento a isso. Né? Deus entende, inclusive, que isso para nós ainda é muito difícil. Né? Isso tudo que eu estou falando é muito bonito, mas é difícil. A gente precisa treinar para que chegue nesse ponto. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai virar anjo. Então precisamos ir aos poucos.
e tentando, e procurando, e exercitando essa situação para que ela se efetive. E Deus está esperando, Deus não tem pressa. A gente erra, Ele perdoa, te dá uma nova encarnação para você recuperar. Você erra de novo, Ele te dá outra. Você erra N vezes, Ele te dá N encarnações. E aí você erra de novo. E o que Deus faz? Te dá outra chance, te perdoa. Porque Ele é misericordioso. Ele ama. Né? Deus nos ama. Ele não tem pressa, Ele não julga. Então, esse é a essência que o Espiritismo nos coloca, baseado naquilo que Jesus falou, traduzindo e esmiuçando aquilo que Jesus falou, para que a gente possa praticar, exercer essas ações. Né? Então, a gente apreende o problema do irmão com a nossa misericórdia. A gente perdoa, porque é um sentimento que a gente vai ter, assim, espontaneamente, perdoar no futuro, né? A gente entende o erro sem julgar. Né? E mesmo entendendo o que errou, a gente pratica a nossa indulgência e desobriga o irmão de pagar pelo que ele fez. Mas a indulgência é o assunto da semana que vem, a continuação do nosso capítulo. Eu estou dando um spoiler aqui para vocês não perderem o próximo capítulo. Que Deus nos abençoe.